Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal LW Matemática. Hoje vamos começar uma nova série de aula falando sobre as inequações do primeiro grau. Sou o professor Luiz Wagner e vamos à aula. Bom, então vamos começar com a definição de inequação. Inequação é uma expressão matemática que possui a propriedade de expressar uma desigualdade, diferente da equação que expressa uma igualdade. O sinal usado na equação é o símbolo de igualdade. Já na inequação, vamos usar os seguintes símbolos matemáticos. O primeiro símbolo é o menor que, e acompanhe que do lado tem a bolinha aberta. Daqui a pouco eu vou explicar o que significa essa bolinha aberta, tá? Depois o maior que, bolinha também aberta. Maior que ou igual, e nesse caso nós temos uma bolinha fechada. E menor que ou igual, e também temos a bolinha fechada. Daqui a pouco eu explico sobre essa bolinha para vocês, tudo bem? Então, esses símbolos eles servem para fazer a comparação entre dois números, por exemplo. Nós temos aqui o número 2 e o número 5. Se eu perguntasse para vocês, 2 e 5, quem é o maior, por exemplo? O maior é o 5, né? Então, nesse caso, como que a gente representa usando a simbologia? Nós vamos colocar que o 2 é menor que o 5. Então, aí está expressando, pelo sinal de menor que o 2 é menor que o 5. Nesse outro número, nós temos 2 e menos 5. Nesse caso, o 2 ele é maior que o menos 5. Lembre-se, os números positivos são maiores que os números negativos. Portanto, nós vamos escrever da seguinte maneira, ó, 2 é maior que menos 5. Agora, olha esse outro exemplo, 5 e 5. Nesse caso, pessoal, é claro que um é igual ao outro, né? Então, nós podemos representar dessa maneira, que é como a gente faz usualmente. Mas, se nós escrevêssemos que 5 é maior ou igual a 5, também está correto. Eu poderia também escrever que 5 é menor ou igual a 5. Também está correto. O fato é que a gente usa a igualdade para expressar esses dois números, ok? Os passos para resolver uma inequação são semelhantes a de uma equação. Podemos generalizar a apresentação de uma inequação da seguinte forma. Lembre-se que quando a gente estava vendo as aulas do primeiro ano, né, das equações, nós tínhamos as funções, né? E também tínhamos a equação do primeiro grau. Aqui nós temos uma inequação do primeiro grau, onde nós temos ax mais b maior que zero, ax mais b menor que zero, ax mais b maior ou igual a zero e ax mais b menor ou igual a zero. Lembre-se que o a e o b são números reais, e o a tem que ser diferente de zero. Uma outra observação sobre o a, que é o coeficiente de x, é dele que a gente tira se a inequação é crescente ou decrescente, né, dependendo do comportamento do coeficiente a. Beleza? Agora nós vamos para o modo de resolução de uma inequação. Acompanhe. A resolução de uma inequação do primeiro grau, isto é, obter os valores, né, da variável que a torna verdadeira, esses valores são chamados de solução da inequação. E o conjunto solução recebe o nome de conjunto verdade ou simplesmente conjunto solução. Então, aqui nós já temos o primeiro exemplo de uma inequação. Eu coloquei a inequação 2x menos 3 maior ou igual a zero. Mas do lado dela eu coloquei também uma equação com os mesmos valores. Então, neste exemplo vai ficar bem claro qual é a diferença de uma equação para uma inequação. Então, vamos ver a resolução da equação primeiro. Então, aqui na resolução, nós vamos fazer o quê? 2x menos 3 igual a zero, nós vamos passar o menos 3 para o outro membro, para o segundo membro, e ele vai trocar de sinal. Portanto, nós vamos ter 2x será igual a 3 positivo do outro lado. Ele era negativo, passou o positivo. Agora, para resolver, nós vamos isolar a variável x e passar o 2 que está multiplicando lá para o segundo membro, dividindo o número 3. Nesse caso, se eu quisesse uma resposta mais simples, eu teria, então, o 3 dividido para 2, 1,5. Mas você poderia também deixar em forma de fração, tudo bem?
Então, nesta equação, a única solução que serve para ela, por ela ser do primeiro grau, é, na verdade, o 3 sobre 2, ou, se quiser, o 1,5. Ok? Então, esta é a solução. Agora, observe o que acontece quando eu resolvo uma inequação. Então, o procedimento é o mesmo, tá? Nós vamos passar aqui o menos 3 para o segundo membro, e é claro, ele vai trocar de sinal, ele é negativo, passa positivo. Então, nós vamos ter o seguinte, que 2x maior ou igual, 0 mais 3 é o 3, né? 3 positivo. Próximo passo, nós vamos manter a variável x e vamos fazer o seguinte, passar lá para o outro membro o número 2 dividindo o número 3. E aí, se você quiser uma resposta mais simples, você pode colocar o x maior ou igual a 1,5. Aqui é que está o detalhe entre a inequação e a equação. E colocando a solução, nós vamos escrever que S, que é a solução, é igual. Vamos abrir a nossa chave e vai escrever assim, ó, x pertence aos reais, ou seja, ao conjunto dos números reais, né? Tal que o nosso x ele é maior ou igual a 1,5. E vamos fechar a nossa chave. Pessoal, e a diferença está exatamente na nossa solução. Enquanto na equação nós temos apenas um número que satisfaz esta equação, para que ela seja igual a zero, aqui na inequação nós temos vários outros números. Ou seja, são todos os números iguais ou maiores que 1,5. Ainda podemos representar graficamente essa resposta da inequação. Nós vamos colocar a nossa reta de x, ou a reta real, como queira. Nela nós vamos colocar uma bolinha. Olha, lembra da bolinha que eu falei para vocês? Vamos colocar aqui uma bolinha fechada, porque é maior ou igual. Lembre-se lá no começo da aula que eu falei das bolinhas abertas, bolinha fechada. Elas serão fechadas quando for maior ou igual ou menor ou igual. E serão abertas quando for só maior ou só menor. Nesse caso, como ela é maior ou igual a 1,5, eu deixei ela fechada. E também deixei aqui na resposta o 3 sobre 2, porque eu também poderia representar dessa maneira, certo? Ou, se quisesse, o 1,5. Agora, veja só o que acontece. Eu quero todos os valores acima de 1,3, ou seja, acima de 3 sobre 2, incluindo ele. Portanto, do lado direito nós temos os valores positivos, do lado esquerdo do 3 sobre 2 nós temos os valores negativos, e os valores que eu quero é exatamente os valores positivos, ou seja, maior que 1,5, que é positivo. Então, dessa maneira, a gente representa graficamente. Tudo bem? Então, vamos continuar. Agora, aqui no exemplo B, nós vamos fazer distributiva. Pegar o 3 e multiplicar x, e depois pegar o 3 e multiplicar menos 4. Portanto, vai ficar 3 vezes x vai ser 3x. 3 vezes menos 4 será menos 12. Vamos colocar aqui. Depois vamos manter o mais 1 e colocar o símbolo de desigualdade menor ou igual e colocar o 2x, que aparece no segundo membro, menos 12. Então, nós vamos melhorar um pouco mais o primeiro membro, né? Então, vamos colocar aqui o 3x e vamos fazer essa operação. Menos 12 mais 1 é menos 11, certo? Menor ou igual e vamos colocar o 2 menos 12 que aparece aqui no segundo membro. O próximo passo, pessoal, é pegar esse menos 11 e levar para o segundo membro, trocando de sinal, ele vai positivo, e levar o 2x para o primeiro membro e ele vai trocar de sinal também. Portanto, vai ficar da seguinte maneira, 3x recebe o menos 2x, menor ou igual, o menos 12, que recebe o mais 11. Fica desta maneira. Resolvendo o primeiro membro, 3x menos 2x, sobra x menor ou igual e menos 12 mais 11 é menos 1. Portanto, podemos concluir a solução será igual a x, que pertence aos números reais, tal que esse x ele é menor ou igual a menos 1. Desta maneira é a nossa solução. Agora, falta a gente fazer a representação gráfica. Então, aqui no gráfico nós já temos, ou reta real, né? Nós já temos aqui o menos 1 com a bolinha fechada, e ela é fechada exatamente porque é menor ou igual. Do lado direito nós temos os valores positivos e do lado esquerdo temos os valores negativos.
Agora, o que acontece mesmo? Eu quero os valores menores que menos 1. Então, os valores menores que menos 1 estão à esquerda dele. Portanto, são esses valores que me interessam. São esses valores que vai fazer com que o conjunto verdade satisfaça esta inequação. Agora, eu peço que você pause o vídeo e tente fazer esse exemplo. Então, pessoal, vamos comparar a sua resposta com a minha. Percebemos que aqui nós temos frações. E quando temos frações, nós precisamos fazer o MMC. Bom, nesse caso, o MMC será de 1, 4 e 2, que na verdade é 4 o resultado, né? Então, nós vamos colocar aqui a primeira barrinha, 4 sendo o denominador para 1. Vamos colocar o menos. Uma outra barrinha com o denominador 4 para o segundo termo. Vamos colocar o sinal de maior e colocar uma barrinha agora com o denominador 4 para o segundo membro. Bom, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o primeiro 4 e dividir para 1 e multiplicar 1. Ou seja, 4 dividido para 1 dá 4 vezes 1 é o próprio 4. Agora nós vamos pegar o 4 e dividir para 4, que vai dar 1. E observe que eu vou colocar aqui o parênteses e colocar o numerador deste termo, tá? Então, aqui, x mais 10, fechei o parênteses. Vocês vão já entender o porquê. Agora eu vou pegar o 4 e dividir para 2, que dá 2. Vou colocar o 2 aqui e também colocar o parênteses e colocar o 3 mais x aqui dentro. Pronto. O que vamos fazer agora? Eliminar esses denominadores, né? A gente não precisa mais deles, né? Então, o que nós temos ali? Nós temos o 4 menos. Agora vamos fazer aqui a distributiva. Ó. Menos 1 vezes x é menos x, né? Vamos colocar aqui menos x. Agora, menos 1 vezes mais 10, isso será menos 10. Vocês observaram agora, né? O porquê que eu coloquei o 1 aqui na frente do parênteses, né? Porque eu tenho que fazer esse jogo de sinal, né? Então, agora vamos colocar aqui o símbolo de maior e vamos fazer também a distributiva aqui. 2 vezes 3, que é 6, né? Mais vezes mais vai dar mais. E 2 vezes o x, que é 2x. Estou colocando aqui 2x. Bom, vamos melhorar aqui o primeiro membro. 4 menos 10 dá menos 6. Então, fica menos x menos 6 maior que... Aí vamos colocar aqui o 6 mais 2x. O que vamos fazer agora nesta etapa? Pegar o menos 6 e passar para o segundo membro, e ele vai trocar de sinal. E vamos pegar o 2x e passar para o primeiro membro, e ele também vai trocar de sinal. Portanto, nós vamos ficar com menos x, que recebe o menos 2x, será maior que o 6, que já está no segundo membro, e que recebe o mais 6, que vem do primeiro membro. Assim, nós vamos ter, então, menos 3x, né, que é a operação no primeiro membro, e no segundo membro nós vamos ter 12. O que eu vou fazer aqui nessa parte agora, pessoal, é multiplicar por menos 1 toda esta inequação. Por que eu vou multiplicar por menos 1? Porque o coeficiente de x aqui é negativo. Então, toda vez que o coeficiente de x for negativo na inequação, nós vamos multiplicar por menos 1. É igual nós fazemos lá nas equações. Então, fazendo essa multiplicação, eu vou continuar aqui do lado, tá? Menos 3x vezes menos 1 é 3x. Agora, observe que eu tenho o sinal de maior. Quando eu pego esse sinal de maior e multiplico por menos 1, ele se torna um sinal de menor. E multiplicando 12 vezes menos 1 é o próprio menos 12, né? Agora, vamos colocar aqui o x, isolando ele, né? Menor que menos 12, e agora eu vou dividir pelo 3, que estava lá no primeiro membro. Assim, eu posso concluir que x é menor que menos 4. Agora, falta nós colocarmos a solução. Vou colocar ela aqui embaixo para não atrapalhar a nossa reta. Vamos fazer já já, tá? Então, a solução é igual. E nós vamos colocar nosso share, ou seja, x pertence aos reais, tal que esse x ele é menor que menos 4. Perfeito. Agora, o que falta fazermos é a nossa representação gráfica. E nesta representação gráfica, observe que a nossa bolinha ela é aberta, porque temos apenas o sinal de menor. Então, aqui na nossa bolinha, nós vamos colocar o valor menos 4. E lembrando, né,
À direita de menos 4 eu vou ter valores cada vez mais positivos e à esquerda valores cada vez mais negativos. E como eu quero os valores menores que menos 4, então eles vão estar nesse intervalo. Então, pessoal, para finalizar a nossa aula, eu deixo vocês com este exercício. Não esqueçam, as respostas e a resolução estarão na descrição do vídeo. Se você ainda não deixou o like nesse vídeo, faça isso agora. Isso ajuda o nosso canal a cada vez mais crescer no YouTube. Um forte abraço do professor Luiz Wagner.